Idosos têm direito à pensão alimentícia dos filhos? Bom dia a todos, mais um prazer estarmos aqui juntos no Sinta-se Bem, discutindo o direito de família. Hoje eu trago um tema que talvez seja de tanta relevância quanto todos os outros que nós viemos trabalhando ao longo desse período de quarentena, porque, como vocês podem ter visto, eu preparei para nós conteúdos nesse período que já está fechando 4 meses, preparei conteúdos que estejam ligados a essa nova situação que nós estamos vivenciando. E hoje eu venho falar sobre alimentos. Alimentos, pensão alimentícia, prestação alimentar, várias são as formas de determinar este momento, este acerto, este pagamento e esse alcance de auxílio, necessidade, que é obrigação dos pais para com os filhos, eventualmente de um cônjuge em relação ao seu ex-cônjuge e, principalmente, o que eu vou falar hoje, que é também dos filhos para com os pais. A prestação alimentar, ela se estende sem fim no vínculo, indo até ascendentes, avós e assim por diante, assim como para descendentes, o que significa que avós também podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia para os netos. Nós vamos falar sobre isso daqui a alguns dias, a pensão que os avós podem ter que pagar para os netos. Mas hoje eu vou me ater ao conteúdo, a questão que aborda a eventualidade de pais necessitarem do auxílio de seus filhos quando chegam numa maior idade, quando enfrentam uma situação um pouco mais delicada que dificulte eventualmente esse ganha-pão diário, tendo em vista a impossibilidade de realização de atividade laborativa. Hoje nós estamos vivenciando um período em que isso se apresenta com uma certa repetição, porque as pessoas que se encontram enquadradas no grupo de risco são de terceira idade, são maiores de 60 anos, dentre outros critérios, como grupos de risco por diabetes ou qualquer outra enfermidade. E isso pode fazer com que essas pessoas sejam obstaculizadas do exercício da atividade laborativa, como vinham exercendo sempre. Nem todas serão pensionadas, nem todas vão ter alguma garantia que pelo Estado ou pelo governo federal, o que for, que lhe tragam seguranças, essas garantias, no sentido de dizer, ok, estou impossibilitado de trabalhar, mas eu tenho meu ganha-pão que está garantido. Algumas não têm, não contam com essa segurança. Então, acabam ficando sem auxílio, sem alternativa, a não ser contar com a ajuda. Ajuda de quem? A ajuda dos filhos. Os filhos são, por lei, obrigados a arcar com pelo menos o mínimo para a sobrevivência dos seus genitores. E quando nós falamos em prestação alimentar, esses valores serão estabelecidos muito em função daquele binômio, que na verdade pode ser entendido como trinômio, sobre o qual nós falamos com tanta recorrência, que é a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga, e tudo isso considerando o padrão de vida de que usufruem ambas as partes. Ou seja, não vai ser necessariamente taxativamente determinado o pensionamento no percentual de 30% do pai para o filho, do filho para o pai, não. Para que se saiba efetivamente o quanto deve ser prestado de alimentos, deve-se apurar a possibilidade daquele que está pagando, que tipo de atividade laborativa ele exerce, se recebe rendas de outras fontes como aluguéis, como lucros e dividendos de participações societárias em empresas da qual faça parte do quadro acionário, enfim, vai se estabelecer a possibilidade daquele que paga, considerando Por outro lado, a necessidade do que recebe também é determinada não só em função da sua idade, mas da sua capacidade produtiva, da sua condição de inserção no mercado de trabalho, digamos, no caso que nós abordamos, que seja uma pessoa já idosa, que tenha uma formação e que principalmente nesse momento de pandemia não esteja fácil encontrar colocação para sua atividade, digamos, um organizador de eventos. Foi a primeira profissão que me ocorreu, mas existem tantas outras que estão enfrentando essa dificuldade de realização, de mantença das suas atividades. Então, em função desses critérios, necessidade, possibilidade e padrão de vida deles, dos dois, o que paga e o que recebe, a partir daí que vai ser determinado o quanto de pensão vai ser pago.
E sim, pode sim ser determinado um valor de pensão alimentícia dos filhos pagarem para os pais. Isso significa, no final das contas, que nós somos tanto responsáveis pela manutenção, pela assistência moral e material dos nossos pais, quanto eles foram por nós. Até a próxima semana e muito obrigado pela atenção.